Estamos a um mês das eleições de outubro e o mundo político dá sequência às entrevistas dos candidatos e candidatas ao governo do Estado e ao Senado Federal. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Hoje é a vez do sociólogo João Batista Marisguia, que disputa o governo de Minas após 20 anos afastado da política. Bem-vindo, João Batista. Muito obrigado, Vivian. Agora sim, depois da campanha, deve estar matando as saudades da política, imagino. Olha, de certo modo, é um reencontro aos 70 anos com o João Batista do Vale Verde, da juventude, da época da luta contra a ditadura militar. Eu fiz um trabalho cidadão, dedicado à educação pública para melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado dos alunos, mas eu senti um déficit de participação em mim mesmo. Então, esse convite para ser candidato a governador e o fato de ter tomado a decisão de participar, que é o meu país, é o meu estado, é a maior crise que nós já vivemos em todos os tempos em Minas Gerais. Eu tive muita oportunidade na vida, aprendi muita coisa, não sou melhor do que ninguém, mas eu tive muitas oportunidades, eu sei liderar, tenho facilidade para formar equipes, tomar decisão, e essa é uma hora que, antes de tudo, para mudar tem que ter coragem para mudar. Por isso eu aceitei ser candidato. Agora, João Batista, do ponto de vista de estratégia do partido, o partido é um partido pouco enraizado, não só em Minas Gerais, mas em Minas Gerais ele é pouco enraizado, tem pouca capilaridade. As candidaturas majoritárias não são mais complexas por serem mais caras, mais custosas em todos os sentidos? Você tem razão, porém essa eleição é inteiramente atípica. Observe bem, os dois candidatos que estão em primeiro e segundo lugares, embora em situações ruins, estão no poder continuamente há 25 anos. Exatamente, Anastasia e Pimentel estão há 25 anos em diferentes posições de poder. No entanto, 51% dos mineiros, 34% não querem votar em ninguém e 17% não sabem em quem votar. Eles estão há 25 anos em exibição e no poder. Eu estou há 20 anos fora de governo, fora de partido, fora de política. Isso é um péssimo resultado para eles. Segundo dado, a taxa de rejeição que eles têm é altíssima. E o terceiro, a intenção de voto que eles obtiveram é muito baixa para quem está há 25 anos no poder. Portanto, essa é uma eleição completamente em aberto. Pois é, mas você, quando coloca essa posição, coloca também a condição de terceira via, de uma terceira via a esses dois candidatos. Terceira via, sem uma aliança, o partido sozinho tem realmente condição, retomando a ideia de que o partido é um partido novo, um partido recente, com pequena capilaridade. Você tem razão, é um partido em formação. Nós não temos deputado, não temos senador em Minas Gerais, não temos um prefeito. Agora temos ideias, temos valores, temos paixões e temos muito trabalho voluntário. E eu consegui liderar a rede. Primeiro eu conquistei a rede. Em seguida eu fui a 162 municípios, junto ao professorado, prefeitos, líderes institucionais, líderes espirituais, movimentos sociais. Consegui ter uma certa visibilidade. E agora também, um momento, teve o debate na Band Minas, é a opinião geral que eu me saí melhor do que os outros candidatos a governador, e daí em diante, todos os dias, são 2 debates, um debate, entrevistas na televisão e mais debates, de modo que a minha visibilidade como candidato a governador está muito grande, está ampliando, apesar da rede ser pequena. E agora tem um fato novíssimo, que é, apesar da desigualdade, os candidatos dos partidos poderosos têm 4 e 3 minutos todo dia, eu tenho 8 segundos. Eles têm 300 e 280 inserções de 30 segundos na televisão, eu tenho somente 14. E a TV vai fazer falta para a sua campanha? Mas não é isso que vai decidir a eleição. É muito melhor essa entrevista com você, é muito melhor o debate na Alterosa dia 18, o debate na Record dia 29, o debate na Globo dia 2 de outubro, porque são os candidatos debatendo entre si, diante do público de Minas Gerais, e mais os debates em colégios, universidades, sindicatos, sociedade civil, que todo dia tem um debate. Então eu estou tendo uma visibilidade, eu não tenho do que reclamar. Vocês da imprensa estão dando uma aula de republicanismo e democracia, oferecendo a nós candidatos, a todos, sem exceção, uma oportunidade de visibilidade, de apresentar suas ideias. E eu tenho a mostrar o quê? A minha vida, a minha biografia, a minha trajetória, o que eu fiz, o que eu penso, os meus valores, os testemunhos a meu respeito e quais são as críticas.
Isso é fundamental o eleitor saber. E a imprensa está me dando essa oportunidade. Como o eleitor, a gente sabe que ele está muito reativo à política. Olha, de uma forma geral, é um político que veio pedir meu voto, é um político que está tentando buscar um resultado nas urnas. E tem estado descrente do fazer político. Como você tem trabalhado no sentido de fazer o eleitor, de se aproximar do eleitor? Qual é o discurso? Qual é a ideia que está sendo levada para o eleitor para que ele tire essa barreira, para que ele ceda, enfim, às ideias? A primeira coisa sem a política, estamos no pior dos mundos, que muito do que temos hoje deriva da época da ditadura militar, que ceifou a possibilidade de uma geração inteira formar novas lideranças. Mas isso se deve também, fundamentalmente, às escolhas erradas que as atuais lideranças vêm fazendo ao longo do tempo. Então, primeiro, é resgatar a importância da política como bem público para promover políticas públicas universais com exemplaridade, valores, boas ideias e o como vamos aplicar as ideias que propomos. Uma proposta tem custo, precisa de tempo, como vamos implementá-la? O meu estilo é muito direto, é muito claro. Eu apresento uma proposta, eu digo como vai ser implementada, de onde vem o recurso, em quanto tempo vai acontecer. Eu não vou fazer farol, eu não vou enganar, eu não vou apresentar ótimas propostas se não tem viabilidade. Isso é um elemento de confiança, você vai cativando a confiança. Em segundo lugar, nada melhor do que o debate, porque o debate apresenta o contraditório, o debate apresenta as biografias, o debate apresenta as trajetórias de vida, o debate expõe ao sol os valores ou ausência de valores das pessoas, o debate expõe as ideias, o debate mostra se a pessoa está falando com vida nos olhos, com vida no coração, se tem paixão e crença por aquilo que fala. E as pessoas vão discernindo, vai observando que está reduzindo o percentual daqueles muito céticos e, por assim dizer, desencorajados, que não queriam votar. Quanto mais aprofundarmos o debate, tanto melhor. Eu penso que nós chegaremos às eleições com algo em torno de não mais do que 25% dos eleitores não querendo votar, desiludidos, desconfiados. Mas 75% eu tenho a impressão que vão comparecer e vão fazer uma escolha com muito mais, eu diria, consciência. Tomara que o senhor tenha razão, porque esse é um percentual que o senhor está aí projetando inferior a das últimas eleições. E os 25%, sim. Os 25%. Bom, mas seguindo aqui, o senhor fez uma referência a promessas que não podem ser cumpridas, evitando esse tipo de coisa, não trabalhando com esse tipo de comportamento. Nós temos aí uma situação muito séria no Estado, uma situação econômica, financeira, fiscal, né? Muito grave, e o atual governador, Fernando Pimentel, é muito criticada, a gestão dele é muito criticada. Qual é a sua visão dessa situação do Estado e como é que o senhor pretende enfrentá-la? Qualquer que seja o governador ou governadora eleita, no dia 1º de janeiro de 2019, ele vai se deparar com uma realidade. O rombo fiscal de 30 a 32 bilhões de reais para um orçamento de apenas 98 bilhões de reais. E mais, débito com os municípios, 8 bilhões por enquanto. Débito talvez do 13º com todo o funcionalismo. Parcelamento de salários. O que fazer? Primeiro passo é enfrentar a crise fiscal. Não tem outra solução, penso. Eu pretendo fazer o que o governador do Rio Grande do Sul fez, o que o governador do Partido dos Trabalhadores no Ceará e no Piauí fizeram, que é o teto de gastos, não do Temer, de 5 anos, com flexibilidade. Se a economia crescer 3% ou acima de 3%, flexibiliza a área das políticas públicas sociais. Mas, nesse período, enquanto não eliminar o déficit fiscal, não tem concurso, não tem nomeação, não tem nenhum aumento acima da inflação. Quem ganhar mais do que 12 mil reais não tem nem reajuste pela inflação. E aí eu vou cortar 25% dos cargos em comissão e introduzir a meritocracia com a igualdade de oportunidades e nenhuma nomeação política para cargos em comissão. Que as nomeações políticas venham acompanhadas do ovo da serpente para a germinação da corrupção e do privilégio.
Segundo, eu vou reduzir de 21 para 15, talvez para 12 secretarias. Juntar 3 políticas públicas em uma só secretaria, sem prejudicar o desenvolvimento de Minas Gerais ou interesse público, mas cortando o custeio, racionalizando a gestão, facilitando a tomada de decisões e o encaminhamento. 3, auditoria completa da folha, eliminar todos os excessos e unificação das folhas na Secretaria do Planejamento, o que hoje não acontece e o governo não tem controle das folhas. 4, reforma patrimonial, que aliás é uma política praticada em todos os países onde houve crise fiscal. O que é reforma patrimonial? O Estado de Minas e o governo não sabem que eles são a maior imobiliária do planeta, a mais incompetente, que não sabe nem o que tem. Tem fazendas, prédios, salas, lotes e tudo mais. Vigias, água, luz, gás, telefone, funcionários, custeio. Para quê? Para nada. Se os municípios querem imóveis para fazer escola em tempo integral, creche em tempo integral, posto de saúde, aqui está o imóvel. O resto vai a leilão a preço de mercado. Eu estimo uma receita de 1 a 2,5 bilhões de reais com isso e deixando de ter um gasto inútil em custeio. 5, enfrentar o problema dos privilégios. Privilégio dos poderes de Estado. Os poderes de Estado nasceram na Revolução Burguesa Antifeudal para inaugurar uma época de liberdade com mais igualdade de oportunidades, para defenderem o indivíduo cidadão contra o arbítrio do Estado ou o arbítrio de maiorias ou de minorias eventuais. Hoje o que nós observamos no Brasil, não apenas em Minas Gerais, dá o exemplo do Poder Judiciário. Poder Judiciário, as pessoas entram pelo mérito, concurso, meritocracia. Mas como acabaram com a carreira, havia piso salarial e teto salarial. O piso nivelou com o teto. Então já entra um jovem de 26 anos ganhando quase 30 mil reais. Vicia o cidadão, por mais consciência jurídica que tenha. Então não tem como aumentar porque é indexado ao vencimento do Supremo Tribunal Federal. Aí ignoram a Constituição e, em nome da legalidade, aprovam leis que vêm à Assembleia, são aprovadas, porque aí se faz uma espécie de anel burocrático de interesses recíprocos entre os poderes de Estado e eles começam a ganhar as chamadas vantagens, compondo a chamada remuneração. Resultado hoje, o desembargador em Minas, com todo o respeito que eles merecem, ganhou em média R$ 52.500 mês. Parecem imortais. Os juízes, em torno de 45 a 50 mil reais. É assim um pouco no Ministério Público, é assim na Advocacia Geral do Estado e assim por diante. Isso é insustentável à vista da crise que hoje temos. Então temos que acabar com os privilégios e introduzir a chamada ideia do orçamento base zero. Isso é o ajuste fiscal. Enquanto isso, retomada do crescimento econômico, que é o capítulo mais importante, que é a fase da reconstrução da economia mineira. Vamos falar um pouquinho então disso, reconstrução da economia mineira, só que eu queria que o senhor fosse mais sucinto, senão nós não vamos conseguir cumprir o nosso tempo. Vamos lá. O que é que acontece hoje? A economia mineira hoje é uma economia de commodities. Mineração, que não tem diversificação de investimento, não tem produção metalúrgica e siderúrgica a partir do investimento em mineração. É para exportação. Incide um imposto de 3,5%, no Canadá é 17%, deveria ser 10%. Um desconto de 2% se cumprir uma agenda ambiental. Um desconto de mais 3% se houver investimento da empresa mineradora em diversificação industrial, para ter aqui riqueza, produtividade, mais trabalho, mais tributos. A Vale do Rio Doce deveria dar o exemplo, não dá o exemplo, minera e manda embora. O minério da Vale está acabando, ela agora está migrando para o estado do Pará. Vai deixar o quê? Buraco em Minas Gerais, além de ter um monopólio ferroviário. Então temos que pôr ordem na casa e repactuar com as mineradoras para ter um crescimento industrial, aumento da riqueza e aumento da receita. Vamos pegar o caso do agronegócio, tanto a soja quanto o café. Nós somos o maior produtor mundial de café, Brasil. Dentro do Brasil, Minas Gerais. Que café que nós exportamos? Em coco, in natura. Quem é o grande comprador? Alemanha. O maior produtor de café industrializado é a Alemanha, que não tem um pé de café. Por que não trazemos para cá tecnologia alemã, o capital alemão, italiano, levamos para Minas Gerais, São Sebastião do Paraíso, Varginha, Guaxupé, Três Corações, Três Pontas, Carmo de Minas e assim por diante, com as cooperativas de produção para produzir cafés nobres e exportar para o mundo inteiro. Aumenta o investimento, melhora a tecnologia, aumenta o emprego, aumenta a receita tributária. A soja, exportamos soja in natura para a China, na forma de farelo de soja para alimentação animal. Por que não fazemos o produto final, que são as rações? Porque em Minas, o ICM, incidente sobre as agroindústrias,
é tão alto que elas todas estão migrando para Goiás, desde Aécio, Anastasia e com Pimentel, porque o ICM é muito menor. Minas só perde. Perdemos a Fiat, a 2, perdemos agroindústria, perdemos indústrias, perdemos empresas de exportação e importação, perdemos laticínios, perdemos em tudo. Crise na economia e estagnação, isso tem que acabar. Como realizar isso, chegando a um governo sem, ainda por construir uma aliança? Nós sabemos que as alianças políticas e as negociações políticas são fundamentais. As urnas, elas não determinam sozinhas o poder que um governante tem. Ao chegar ao poder, você já esteve numa situação de poder, já foi deputado, Exato. Conhece muito bem como não é, há necessidade de capacidade de articulação, de negociação, Isso. não só com a construção de uma base, mas também com as elites, com os movimentos sociais, Exatamente. Com os servidores do Estado. Como é que você pretende fazer isso ao chegar ao governo sozinho com a rede? A minha experiência como deputado estadual nesta Assembleia, na década de 80, foi muito valiosa como aprendizado. É muito importante que se diga isso. Por quê? Você tem hoje no Parlamento brasileiro, no espectro político partidário e ideológico, socialistas, social-democratas, políticos liberais de centro mais ou menos reformistas, políticos liberais mais conservadores de centro-direita, porém democratas, e políticos um pouco mais extremados à direita. Quando você tem boas ideias e bons projetos, você consegue, com negociação, com entendimento que política não é guerra, o contraditório em política não é guerra, é chamamento à negociação transparente, à composição, você pode fazer uma convergência ao centro e, eventualmente, até à centro-esquerda. O melhor exemplo é a Constituição brasileira. Num país capitalista de economia de mercado, nós temos uma política pública de saúde, que é o SUS, aprovado dentro da Constituição brasileira, que é uma política socialista de atendimento universal. Economia capitalista com política pública socialista. Então você pode, com ótimas ideias e bons projetos, promover uma convergência e promover reformas. Situações de crise chamam as pessoas a um certo engrandecimento de alma. Como nós estamos no fundo do poço, só há um caminho. É o que eles chamam em psicanálise de catarse, é buscar a luz. E buscar a luz, no caso, tem que ter convergência, tem que ter desprendimento, tem que focalizar o bem público. Nós temos que sair dessa crise. Vou dar um exemplo. Criar no BDMG uma carteira de microcrédito para pessoas que estão na pobreza absoluta, grupos de 3 a 5 com a melhor experiência mundial, que tem um capital, cria uma quitanda e começam a vender, e um controla o outro para que trabalhem e produzam e não haja inadimplência, eles pagam em dia, não tem inadimplência. Criar uma carteira para a agricultura familiar, para todos, a direita e a esquerda, entenderem que o agricultor familiar não está vocacionado ao desastre, pode ser um empreendedor, um empresário que inova com tecnologia, produz, tem excedente e pode, inclusive, continuar crescendo e ampliar o seu negócio. Só que ele é invisível aos olhos dos governos do Anastasia e do Pimentel, porque não há uma carteira para a agricultura familiar no BDMG e o dinheiro do Pronaf não chega rápido até o agricultor familiar. Estou dando exemplos de como fazer acontecer. Eu estou tentando te interromper só porque nós precisamos tocar em 3 pontos muito importantes e nós temos agora só 3 minutos. É isso mesmo? 3 minutos. Então, eu estou te passando esse tempo para que você calcule a sua resposta. As pesquisas indicam que, em geral, em Minas Gerais não é diferente, o eleitor está preocupado com 3 questões básicas, que são saúde, segurança e educação. Objetivamente, para além da questão econômica, como enfrentar essas 3 questões? Educação. Acabam de sair os resultados da Avaliação Nacional de Educação em Minas Gerais, retrocedeu muito, já estava muito ruim desde a Anastasia e com Pimentel retrocedeu no ensino médio, nos anos finais do ensino fundamental e retrocedeu muito. Aumentou a crise na educação em Minas Gerais. O que eu pretendo fazer? Acabar com a aprovação automática, voltar com a nota e o boletim, inclusive no celular dos pais, introduzir a formação continuada semanal de professores, pedagogos e diretores, criar um programa estadual de mestrado
para os professores, cumprindo lei federal, porque temos 12 universidades federais em Minas Gerais, mais a PUC e 2 estaduais. Programa de mestrado, qualificação, valorização pelo talento, pela formação cultural. Ao lado disso, negociar com os professores durante todo o primeiro ano um plano de carreira meritocrático com avaliação do desempenho, com a igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades. E introduzir a Base Nacional Comum Curricular, que agora é uma obrigação, temos 2 anos de prazo para fazê-lo, é um ótimo currículo, uma ótima mudança, e gradualmente escolas em tempo integral, a contar da região metropolitana e suas periferias, e as cidades maiores de Minas e suas periferias. Essa é a minha primeiríssima prioridade e vamos fazer isso. Na área de segurança pública, o ofensor criminoso de alta periculosidade, a ele as penas da lei dura, inclusive com isolamento em parlatório, senão família e advogados viram pombos correio do crime. Aqueles ofensores que não são os chamados barra pesada, separá-los na APAC, com programa de trabalho, de estudo, visita familiar, eventualmente eles podem visitar a família no final de semana, orientação, dispensa até a guarda prisional, o custo é muito menor e a taxa de retorno ao crime é só de 10%, na detenção de 90%. Isso temos que fazer. Ao lado disso, nós temos que descriminalizar o consumo de droga. Eu não sou a favor da legalização, da descriminalização. Quem é preso hoje? Qualquer droga. Olha, a grande droga que é consumida pelos pobres hoje é o crack, que é terrível, é uma droga assassina. Descriminalizar por quê? É o jovem negro, pobre, da periferia, que é o nem estudo e nem emprego. A escola em tempo integral é a solução, com vocação tecnológica, com certificação semestral de cursos tecnológicos que eles vão fazendo ao longo da escolarização de 2º grau e colocá-los no mercado de trabalho. A melhor política de segurança pública é essa. Saúde, fortalecer as equipes de médico de saúde, junto com o município, fortalecer as unidades básicas de saúde, o posto de saúde, com formação dos médicos em serviço, através das tecnologias de informação, as chamadas tutorias de grandes equipes médicas e, ao mesmo tempo, a urgência e emergência. Se você faz bem na base, diminui 80% a entrada nos hospitais que são de alta complexidade. Problema, temos 8 hospitais, obras paralisadas e um IPSENG destratados. Isso nós temos que buscar o recurso onde houver, que é uma prioridade 1, terminar os 8 hospitais regionais para desobstruir a concentração na região metropolitana e nas grandes cidades. Isso já seria, por assim dizer, um melhoramento muito significativo. Em 2 anos é possível fazer isso. João Batista Marisguia, muitíssimo obrigado pela presença. Pois não, muito obrigado. Eu conversei com o candidato ao governo de Minas pela Rede Sustentabilidade, João Batista Marisguia. Essa entrevista faz parte de uma série com os candidatos ao governo do estado, que é parte da nossa cobertura eleitoral em 2018. É a TV Assembleia nas eleições, com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.